Olá! Uma questão que é fundamental que nós como igreja debatamos é o problema da divisão entre nós católicos. Aqui não falo da divisão entre os cristãos, porque aí nós iríamos para a questão da estrada doutrinal. Não, a divisão entre nós católicos, um grupo teoricamente homogêneo em questões de doutrina. Como é que nós podemos encontrar tão divididos e às vezes ser tão diferentes dentro da mesma casa? E quem deu uma pista sobre isso muito interessante foi o agora cardeal Cantalamessa, quando na homilia de Sexta-feira Santa deste ano, diante do Papa, ele disse que a divisão entre os católicos é política, porque os grupos desposam ideologias diversas e colocam essas ideologias acima do senso de pertença eclesial. E tem razão em dizer que a divisão nossa, ela é política e ideológica. Só que nós não podemos ser ingênuos de pensar que essas ideologias, elas não possuem um fundamento religioso, porque elas possuem. O fundamento religioso das nossas ideologias é a narrativa, ou são as narrativas que nós temos sobre Deus, ou seja, as diversas imagens que nós construímos e que nós desenvolvemos sobre Deus. Ou, de uma maneira mais simples, o modo como eu compreendo Deus sustenta, autoriza a minha visão ideológica. E aqui nós temos que ter clareza de que, fundamentalmente, nós temos dentro da igreja, dentro da comunidade cristã como tal e, portanto, da Igreja Católica, duas narrativas sobre Deus. A primeira narrativa é a narrativa do Deus customizado. A segunda, do Deus revelado. Quais são as duas narrativas? O que é um Deus customizado? É um Deus criado à minha imagem e semelhança. É um Deus desenvolvido e adaptado às minhas necessidades. O Deus customizado é um Deus que é muito interessante, muito atraente para os grupos que são detentores de poder, sejam eles de poder econômico ou de qualquer outro tipo de poder ou autoridade. Por quê? Porque é um Deus que sustenta o meu poder. Então, um Deus customizado, um Deus que eu adapto às minhas necessidades, não é um Deus que exige de mim uma relação ética com o outro ou com a realidade histórica. É um Deus que exige de mim apenas uma relação cultual. Então, eu estabeleço relação com Ele através do culto, através da vida religiosa, da prática religiosa. De onde vem, então, muito culto, muita missa, muita celebração dos sacramentos, muito terço, muita procissão e quase nenhum tipo de ética social. O Deus do Evangelho é um Deus que destrói o Deus customizado. É exatamente o contrário, porque o Deus do Evangelho exige de mim, para que eu possa ter relação com Ele, a mediação sacramental do irmão, do próximo. Quer dizer, foi Deus quem escolheu a minha vida ética na sociedade como tal para ter relação com Ele. Não é possível amar o Deus revelado em Jesus se eu não amo o irmão, se eu não amo o próximo. Então, a grande diferença entre as duas narrativas de Deus é que um Deus eu posso subornar, controlar por práticas religiosas, que é o Deus customizado. O outro Deus, que é o Deus revelado em Jesus Cristo, ele só pode ser de fato adorado e conhecido a partir da mediação do irmão, como ele mesmo escolheu no Evangelho. Quer dizer, o critério para o relacionamento com Deus revelado em Jesus é o Evangelho de Jesus. E aqui, gente, não importa se eu digo que o Deus customizado é Jesus ou se eu o chame de Santíssima Trindade. A questão é o modo como eu estabeleço relação com Ele. Se eu, de fato, desposo o Deus customizado, eu tenho que jogar no lixo o Evangelho. Eu não posso seguir o Evangelho. Agora, se eu desposo o Deus revelado em Jesus Cristo, eu tenho que entender que não pode haver uma relação com Ele de pura prática religiosa, mas uma relação que exige necessariamente uma ética social.